Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se deles, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Pai querido, por estarmos aqui nesse dia agradável, esse dia no qual nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Assim como a igreja fazia, Senhor, a igreja primitiva fazia, e assim como a igreja tem feito durante séculos e séculos, nós também nos reunimos aos domingos, no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia da nossa vitória sobre o pecado, para nós juntos te adorar, te exaltar, ó Deus, dizer das tuas grandezas, dos teus atributos. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estão, pelos amigos que nos visitam. Te agradecemos, Pai, de coração pela Tua palavra, porque só ao ler a Tua palavra nossos corações queimam. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, por favor. A cura. Deus é maravilhoso. Nós podemos ver aqui nesse texto a história, uma das histórias mais conhecidas assim na vida de Jesus. Algo inusitado aconteceu, uma história fascinante e cheia de importância para aqueles homens e para nós também nos dias de hoje. Então Jesus, aqui no contexto em que nós estamos lendo, estamos examinando as Escrituras, nós podemos ver que Jesus estava com a vida muito agitada. Jesus estava com a vida muito agitada e ele teve que despedir as multidões, às vezes para poder ter o seu particular com Deus. Você sabia que Jesus também teve o seu particular com Deus, momentos a sós com Deus? Isso acontece comigo e contigo, com todos nós também. E nós podemos ver que Jesus ele saiu daquela região ali que ele estava, ele continua na Galileia, ainda você que gosta de geografia bíblica, você sabe do que eu estou falando. E olha o que diz a palavra: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Olha, queridos, Jesus, ele estava em casa, na sua casa. Alguns dizem que era a casa de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Então Jesus, ele estava na casa de Pedro. Amados, de acordo com o texto que nós lemos, nós podemos ver
algumas condições para nós hoje, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus. E algumas perguntas, eu quero fazer algumas perguntas, nas quais eu quero que você fique meditando no seu coração. Qual o maior e mais distinto benefício que o cristianismo pode oferecer ao mundo? Olha que pergunta fascinante. Qual o maior e mais distinto benefício que o cristianismo pode oferecer ao mundo? Alguns podem dizer o amor. O amor, porque hoje a forma como se conhece a Deus é amor. Deus é amor. Inclusive nós, como Igreja do Senhor Jesus, damos muita conotação. Até parece que Deus só tem um atributo, o amor. Mas alguns poderiam dizer também, ética, o cristianismo, ele veio trazer ética, veio trazer paz, satisfação pessoal, prosperidade financeira e felicidade religiosa. Nós já vimos por algumas vezes que essa questão da felicidade que se procura é uma falácia. Esse mundo ele não pode oferecer felicidade para nós. A verdadeira felicidade é aquela que está em Deus, porque Deus, ele é o único ser verdadeiramente feliz. Agora, uma outra pergunta, qual a maior carência do homem? Qual a maior necessidade do homem para os nossos dias? Seria fazer sexo? O sexo, porque tem algumas pessoas que colocam a vida em torno do sexo. O sexo é tudo para eles. É tudo. Tem muitas pessoas que só pensam em sexo o dia todo, mas esta é a maior necessidade do homem. Uma outra questão seria o poder. Você ser prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, não sei, presidente da República, tem um status, tem uma rede social com 100 milhões de seguidores, sendo aplaudido, amado, adorado, portanto, seria esta o verdadeiro sentido da nossa vida, nossa maior necessidade humana? Sabe, queridos? Também não. Também não. Nós podemos ver aqui, queridos, que nem a saúde, até a saúde, que é algo tão precioso e tão necessário para nós, porque sem ela é difícil viver, não é a nossa necessidade número 1. Então, já falei sobre riqueza, já falei sobre casamento, já falei sobre tantas outras coisas, sucesso na vida profissional. Nada disso é importante, mais importante, ou não deveria ser mais importante para a sua vida. Então, Jesus, ele coloca aqui nesse texto, fazendo uma introdução, de que o inferno, ele é terrível, o inferno, ele existe. E de que a maior necessidade do ser humano é ter o perdão dos seus pecados. É ter o seu nome escrito no livro da vida. É isso mesmo, querido. Mas, aleluia, é tão fraquinho quando eu digo, se eu dissesse que Deus tem cura para todos. Que Deus tem libertação para todos. Amém? É bíblico, queridos. Mas sempre nós entendemos hoje, com um pouquinho de vida cristã que nós temos, que Deus é soberano. E é do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, nunca do nosso jeito, nunca de acordo com nossos pensamentos. Então, queridos, quando nós falamos em inferno, o que nós queremos dizer com isso? Pessoas com pecados não perdoados. Quando nós falamos em inferno, estamos dizendo de pessoas indo para o inferno porque os seus pecados não foram perdoados. Porque tem muita gente que encontra cura. Tem muita gente que é viciada em drogas, deixa os maus hábitos e ainda vão para o inferno. Algumas pessoas mudam as suas condutas, o seu caráter, mas infelizmente eles ainda são candidatos ao inferno.
Sabem por quê, meus amados? Olha o que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então não esqueça disso. Não esqueça disso jamais. Deus, Ele enviou o seu Filho a esse mundo, não foi para dar uma vida, uma boa vida, uma vida de prazer para nós, mas para que nós pudéssemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Jesus mesmo disse, nós deveríamos nos alegrar muito mais, porque os discípulos, Jesus enviou 70 discípulos para que eles saíssem de cidade em cidade, preparando as cidades para que ele pudesse chegar e fazer a sua evangelização, os ensinos. Eles retornaram, depois de eles chegarem, eles disseram para Jesus: Senhor, alegres, felizes. Eles disseram para Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Aí Jesus diz para os discípulos: eu via Satanás cair do céu como um raio. Vocês estão alegres porque os demônios vos submetem? Vocês deveriam se alegrar antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, queridos, olha, a salvação é a prioridade número 1 para você e para mim. A nossa necessidade, porque nós somos inimigos de Deus. Somos inimigos de Deus e é uma ira de Deus sobre a vida do homem. E infelizmente, se o homem, se ele não correr para Jesus, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Então, queridos, vamos meditar um pouco mais aqui nesse texto. Como eu já falei, eu espero que nós estejamos antenados com o que é de mais importante para a nossa vida, para a nossa existência. Olha o que diz para nós o versículo número 1 do texto que nós lemos. Lendo novamente o versículo número 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então, amados, Jesus estava na sua casa, provavelmente que era casa de Pedro, como eu já disse. Mas, amados, ele estava na sua casa, e logo ocorreu que ele estava na sua casa, em Cafarnaum, na sua casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Olha que coisa interessante, a multidão estava à procura de Jesus. Alguns estudiosos falam o seguinte, que aquela casa, as casas pequenas ali da Judeia, provavelmente elas comportariam 50 pessoas dentro da casa. Lotação máxima, 50 pessoas. Mas tinha tanta gente em torno da casa que não havia espaço sequer para ninguém passar pela porta. Então entendemos de que havia uma multidão. Jesus, ele estava a sós nesta casa, mas de repente uma multidão que ficara sabendo de que Jesus estava na casa de Pedro, ele já conhecendo dos seus ensinos, dos seus milagres, dos seus prodígios, das suas maravilhas, eles foram para aquela casa. Sabe, amados, eles estavam querendo ver sinais dos céus. Estavam querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu pergunto para você, o que é que te atrai mais em Jesus? Quando você vem à igreja, qual é a motivação do seu coração? Será que você vem na igreja, como muitos, infelizmente, frequentam igrejas, para tentarem ver coisas incríveis, coisas inéditas acontecendo? Muitos, ao se reúnem não por causa de Jesus, não por causa da pessoa de Jesus, mas por causa dos prováveis milagres que Jesus pode fazer nas suas vidas, na sua existência. Então, amados, essa pergunta ela é pertinente
Estamos dispostos a enfrentar as multidões, a enfrentar os obstáculos para nos aproximar do Senhor Jesus? Mas, ao virmos para a igreja, ao irmos para os nossos PGMs, que são tão abençoados. Eu estive no PGM na quinta-feira, meu Deus, que PGM abençoado. Em todos os PGMs que eu frequento, são PGMs abençoados. Pessoas participam, uma interação, visitantes. Eu louvo a Deus pelos nossos PGMs. Qual a motivação de nós procurarmos os nossos PGMs, procurarmos os nossos cultos, escola bíblica? Olha, nós precisamos examinar os nossos corações. Será que a motivação é Ele? É somente Ele? Ou é por aquilo que Ele pode nos dar? Por aquilo que Ele tem para te ofertar? Então, se eu ser sincero, honesto comigo mesmo, eu preciso entender o seguinte: às vezes eu recorro à fé, não por causa exatamente do Senhor Jesus, mas por outros motivos. Agora, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o teto em que jazia o doente. Nós podemos ver aqui 4 homens com fé. 4 homens com fé. Havia uma multidão. E eles tinham um paralítico. E esse paralítico estava sobre a sua cama. Provavelmente ele não se levantava daquela cama. Aqueles 4 amigos não conseguiram entrar naquela casa em que Jesus estava hospedado. Eles não conseguiram, mas eles tinham um objetivo. Eles queriam ajudar o seu amigo que tanto precisava da cura física. Qual era o intuito primeiro daqueles homens? Era que Jesus fizesse um milagre na vida daquele seu amigo. Então Jesus, a palavra de Deus diz para nós, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a fé desses 4 amigos. Jesus viu a fé deles, e Jesus, ele admirou a fé deles, porque eles superaram obstáculos para poderem receber o milagre, para poderem receber a cura. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de irmãos. Há tantos mandamentos da mutualidade, né, queridos? Nós devemos ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso acontece no nosso dia a dia. Esses amigos, esses 4 amigos aqui, nós precisamos de amigos. Amigos que nos ajudam nas nossas dificuldades. Amigos que nos motivam a vir para a oração às 5:30 da manhã, né, Maranhão? Amigos que nos motivam a participar de um PGM, a participar da escola bíblica. Alguns amigos que nos ajudam a orar, a crer, a ter fé. Sabe, queridos, não tem como viver só. Eu louvo a Deus porque já faz tantos anos que eu convivo no seio da igreja. E Deus já me deu centenas de amigos, pessoas que me amam, pessoas que eu amo também. E posso até dizer para vocês, até aqueles que não me amam, eu amo, se é que há alguém que não me ama. É tão bom amar a todos. Então, amados, nós precisamos fazer algumas interrogações. Como temos demonstrado a nossa fé em Jesus? Como você tem demonstrado a sua fé em Jesus? Ajudando as pessoas? Crendo em Jesus como seu Salvador pessoal? Examinando as Escrituras diariamente?
Nós precisamos, a exemplo desses homens, sermos criativos e persistentes. Esses homens foram criativos. Eles superaram obstáculos. Sabe, queridos, as casas na época de Jesus eram diferentes. Elas tinham lugares específicos para um momento tal propício para esses homens colocaram esse paralítico em uma cama, em uma maca, para apresentar esse paralítico ao Senhor Jesus. Eles foram criativos. Deus tem nos ajudado a ajudar outros. Há tantas pessoas nesta igreja que já foram ajudadas. Há tantos que já foram ajudados, recebendo milagres do Senhor, recebendo curas, maravilhas. Infelizmente, essas pessoas só queriam a cura, só queriam os milagres. Mas nós, como igreja, nós estamos aqui. Estamos aqui para interceder, para andar 1 milha, 2 milhas, para sermos boca de Deus, orando, intercedendo, crendo, alimentando-os com a palavra de Deus. Os amigos, eles são importantes e necessários para a nossa jornada. Nós não podemos ser uma ilha, não somos uma ilha, não devemos ser solitários aqui nesse mundo. Agora, vamos olhar para a palavra de Deus ainda, versículo 6 e versículo 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Vemos aqui a reação desses religiosos, desses mestres da lei. Eles conheciam a lei de Moisés. E eles também sabiam que a questão de perdoar pecados era somente a Deus. Só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus, quando diz: os teus pecados estão perdoados, sentados ali, razoavam em seu coração. Vem no versículo 5, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Preste bem atenção. Os 4 amigos e o paralítico e a multidão, todos eles estavam esperando o quê? A cura. E eles estavam na grande expectativa de que acontecesse um milagre extraordinário naquele lugar. Mas Jesus, ele surpreende a todos. Ele diz algo que ninguém queria ouvir naquele recinto. A maior necessidade daquele homem era a cura física. Mas Jesus, ele diz que a cura verdadeira e autêntica, é aquela que Deus, ele quer dar para mim, para ti. É aquela que acontece no meu interior, no seu interior. Ele diz claramente: os teus pecados estão perdoados. Deus, ele quer te levar para o céu. Ele quer te salvar. Por isso ele enviou o seu Filho a esse mundo. A palavra de Deus diz para nós. Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Não vim chamar os sãos. Os sãos não precisam de médicos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas os religiosos não entendem. Os religiosos têm que saber e entender de que nós estamos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui tem pecadores, homens que têm a sua vida pregressa, marcada pelo pecado, mas esses tiveram os seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro. E ninguém pode apontar o dedo para você, meu amado. Ninguém pode te acusar. O teu passado ficou na cruz do Calvário.
se você entende de que Jesus é o seu único e todo suficiente Salvador, que os seus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, você precisa se alegrar. Não importa com o que o mundo diga, não importa o que falam sobre você. O importante é você ter certeza da sua salvação. Eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou do meu amado é meu. É desse jeito mesmo. Louvado seja Deus, não importa o que fala sobre você. Quando os homens apontarem um dedo para você, diga: eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu já passei pela cruz. Os meus pecados já foram perdoados. Eu sou nova criatura. Meu nome está escrito no livro da vida. Ele me livrou do terrível e do temível inferno. Amém? Louvado seja Deus. Sabe, queridos, não importa o que os religiosos falam, o importante é aquilo que Jesus diz. Filho, ele chamou aquele paralítico cheio de pecados: os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem, ele tinha um problema maior do que a sua paralisia, do que aquela cama que ele estava enfrentando. Ele tinha uma enfermidade espiritual que estava levando ele para o inferno. E Jesus, ele conhecendo a vida daquele homem, ele sabia muito bem do que ele precisava. Nós não podemos ter dúvidas daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, independente das reações dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. O importante é que nós estamos alicerçados na rocha eterna. Olha o versículo 11: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha nesse versículo 8 aqui, Jesus, ele demonstra que ele conhece os pensamentos dos homens. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece os seus pensamentos. Ele é onisciente. Ele conhece o que eu penso. O Satanás não sabe o que eu penso, mas Deus sabe dos meus pensamentos. Aliás, a palavra de Deus diz que antes de qualquer pensamento chegar à minha mente, Ele já sabe de todos eles, Ele já os conhece. Então, amados, Ele é onisciente. Jesus, Ele conheceu, Ele sabia muito bem o que esses homens estavam pensando, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus aqui demonstra autoridade e poder. Primeiramente, ele trata com a sua situação diante de Deus, perdoando os seus pecados. Depois ele começa a tratar o seu corpo físico, o seu psicológico, o seu interior, a sua saúde física. Você vai entendendo com o passar do tempo de que Deus, Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas, que a joia mais preciosa, a maior riqueza que o homem pode ter é a salvação eterna. É você ser salvo pelo Senhor Jesus. É por isso que Jesus diz o seguinte: que proveito há ao homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito há ao homem perder o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o importante é você estar em paz com Deus, é você ser reconciliado com Deus. Reconciliai-vos já com Deus, diz a palavra. Nós podemos ter paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Podemos nos livrar do temível, do terrível inferno, tendo nossos pecados perdoados por aquele
aquele que é fiel e justo, como diz 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus perdoa pecados. Ele é Deus. Ele morreu na cruz. Ele disse: está consumado. Ele também disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, em Jesus, os seus pecados podem ser perdoados. Isso é questão de vida ou morte, morte eterna ou vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Como é que nós temos correspondido com a autoridade de Jesus? Ele tem autoridade sobre tudo, sobre as circunstâncias da sua vida. Ele tem autoridade sobre a sua família. Eu pergunto, será que Ele é o seu Senhor mesmo? Porque todas as coisas estão debaixo do seu poder. Deus nunca perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Agora, queridos, último versículo do texto. Então ele se levantou, e ao mesmo instante, tomando, ou seja, o paralítico, aquele que era paralítico. Versículo 11, Jesus diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem. Eles ficaram admirados, ao ponto de admirarem todos e darem glória a Deus. Como que eles davam glória a Deus? Jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. A multidão, ela deu uma resposta. Ela tinha uma resposta, admiração. Ficaram entusiasmados. Mas foi um entusiasmo apenas daquela multidão. Eles estavam atrás de milagres, de prodígios, de maravilhas, como eu já disse aqui. Jesus, ele diz claramente que a cura verdadeira e autêntica é a cura da alma. É te livrar do terrível inferno. É que os seus pecados sejam perdoados. Sim, derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou o seu sangue para nos remir, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Infelizmente, essa multidão, eles ficaram apenas admirados. Jamais vimos coisa assim. Mas a multidão ficou só nisto. E eu pergunto para você, para todos que estão aqui: qual é a nossa reação? É apenas ficar admirados, entusiasmados? Não, é ter uma experiência pessoal com Jesus. Aquele homem jamais foi o mesmo. Ele teve a sua vida totalmente mudada, transformada pelo poder de Jesus Cristo. E Jesus, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. Não esqueça disso no nome do Senhor Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Uma pergunta para você refletir. Você tem vindo à igreja, nas orações, nos PGMs, à procura do quê? Riquezas? À procura de curas? Você quer ser alguém, um destaque? Quer ter proeminência? Não, queridos. Nós precisamos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Ele precisa ser o número 1 da sua vida, da sua existência. Não esqueça disso jamais. Ele é o seu Senhor? É uma pergunta. Ele é a autoridade máxima para você. O morrer é Cristo. O viver é Cristo, morrer é lucro.
Porque se você morrer, você vai estar com Cristo. Se você viver, você vai viver para Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Jesus. Ele precisa ser a pessoa mais importante, acima de todas as coisas, acima de uma boa carreira, acima das riquezas, acima da fama. Enquanto você não amar Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, você vai estar se perdendo no caminho, vai estar invertendo os valores da sua existência. Não faça isso com a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Ministério do Louvor, vem à frente, não precisa chamar não, né? Vou ficar, se vocês não vierem, eu vou ficar até meia-noite. Brincadeira. Queridos, nós precisamos de Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Nas enfermidades, nós precisamos de Jesus. Na mudança de Jesus, nós precisamos de Jesus. Na escassez, nós precisamos de Jesus. Nas dificuldades da vida, nós precisamos de Jesus. Ele precisa e deve ser a prioridade número 1 na minha vida. Ele quer exclusividade. Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração. Ele quer que você experimente da sua felicidade. Jesus é o tudo que eu preciso. É tudo que nós precisamos. Enquanto Ele não for a prioridade número 1 da sua vida, você vai ficar decepcionado com tantas coisas nesse mundo. Quantas coisas vão te decepcionar. Ah, mas porque orei tanto, pedia tanto a Deus pelo meu milagre, nada aconteceu. Não quero mais saber, não quero mais ser crente. Ah, é? Multidão. E daí? E o inferno? Essa procura por Jesus foi totalmente equivocada. Você precisa dele porque você é um pecador precisando de um Salvador. E só Ele pode te salvar. Vamos examinar o nosso